pergunta é: o que define se uma igreja é verdadeira ou não? Vocês estão em uma igreja. Quero crer que acreditam que essa é uma igreja verdadeira. Mas talvez até para vir aqui você encontrou várias igrejas. Talvez você já esteve em várias igrejas na sua vida. Familiares seus que estão em outras denominações, outros tipos de igrejas. Essas pessoas estão em uma igreja. Você está numa igreja verdadeira. Pesquisas feitas até 2014 revelam que cerca de 30% da população brasileira se denomina protestante. Tá? Quase 30%. E trazendo para os dias de hoje, com base no último censo feito pelo IBGE, o Brasil tem quase 210 milhões de habitantes. 30% dessa população seria 63 milhões de evangélicos no Brasil. 63 milhões de evangélicos no Brasil, certo? Evangélicos protestantes, cristãos que se denominam protestantes no Brasil. E essa multidão está dividida em pelo menos 37 denominações oficiais. Então nós temos presbiterianos, assembleianos, batistas e tantos outros, certo? O meio batista tem várias denominações, o meio presbiteriano também, assembleiano também, e tantas outras denominações, né? Quadrangular, metodista, enfim, 37 pelo menos oficiais denominações. E sem contar aquelas que não têm o registro junto ao governo, né? Em que aquelas igrejas de porta de esquina, né? Que abre lá numa porta de bar, funciona alguns meses ou fica por muito tempo. Essas igrejas que são ilegais diante do Estado, o Alan citou, né? Que não são reconhecidas como igreja com CNPJ, né? Se a gente parar para considerar só as igrejas com CNPJ, em média, os brasileiros abrem 14 mil igrejas por ano. 14 mil igrejas por ano, o que dá no número de 12 igrejas por dia. Hoje estão sendo inauguradas 12 igrejas, em média, né? E dentre todos esses números, 60% dessa população se denomina pentecostal, certo? Pentecostal, 60%, quase 2/3. E todas essas informações são só informações das igrejas oficiais, sem contar aquelas igrejas ilegais, por não ter um registro, né? E aquelas igrejas, estamos citando igrejas conhecidas como protestantes. O que está saindo dessa lista aqui é aquele número quase que infinito de seitas, de pseudo-igrejas, ou igrejas que se denominam igrejas, mas que são igrejas travestidas. Ou melhor, são centros espíritas, centros de umbanda, igrejas de homossexuais, travestis, igrejas de nazistas, tudo isso travestido de igreja de Jesus. Talvez você já tenha visto isso na internet. Tem um pastor, o primeiro pastor transexual de uma igreja lá em São Paulo, e ele denomina dizendo que a igreja dele é uma igreja, né? Aceita homossexuais, e ele é um pastor que não só é homossexual, mas é transexual. Ele se transformou. E tudo isso se chama de igreja. A pergunta então que fica para a gente é: o que define se uma igreja é verdadeira ou não? Porque será que as pessoas podem sair fazendo isso? Será que nós podemos sair fazendo isso? Né? Eu abro uma porta e falo: isso aqui é uma igreja. O que define se uma igreja é uma igreja de Jesus ou é uma seita? Uma seita herética. Essa aula não é sobre seitas, mas nós vamos falar sobre o que é uma verdadeira igreja, e ao mesmo tempo você vai começar a comparar com outras pseudo-igrejas, que você vai ver, isso não tem nada nessa igreja. Então não é igreja. Isso que a gente vai fazer hoje, tá? Como aqueles homens que trabalham no Banco Central do Brasil, né? Que ao invés de ficar vendo todas as notas que são falsas, eles olham para a verdadeira. Então eles estudam muito bem a nota de 100, aquela verdadeira, ficam ali bastante tempo estudando, porque se ficar estudando, dependendo só das falsas, cada dia surge uma nova falsa. Então, eles comparam as falsas com a verdadeira, porque eles conhecem muito bem a verdadeira. Nós vamos comparar as igrejas com base na igreja verdadeira. Conhecendo o que é uma igreja verdadeira, é isso. Se essa igreja não é assim, ela não é igreja. Certo? É isso que a gente vai fazer. Bom, vamos lá. Ao longo da história, vários cristãos, agora a gente vai entrar no nosso material aí, tá? Vários cristãos protestantes, eles proporam duas marcas essenciais, levantadas pelos protestantes ao longo da história. E são itens que eles afirmaram ser características que distinguem uma verdadeira igreja de uma falsa igreja. E são duas marcas. Ela está escrita na tua folha. A primeira marca é a pregação correta da palavra de Deus. A gente vai falar sobre isso nessa primeira parte.
A segunda marca, o segundo tempo aqui da nossa aula, é sobre a administração correta das ordenanças, do batismo e da ceia. Algo que não foi citado em nenhum dos itens que vocês colocaram, né? É um segundo tão importante quanto o primeiro, a gente vai descobrir por quê. Tá? Batismo e ceia feitos de maneira correta. Muito bom, vamos para a primeira parte. A primeira marca é a fonte da verdade que Deus dá, por meio da qual Deus dá vida ao seu povo. Deus gera a igreja por meio da pregação da palavra. E a segunda marca é o ambiente onde Deus mantém essa obra, onde Deus continua trabalhando na vida do povo, que é por meio do batismo e da ceia. Tem uma frase para você completar aí, uma frase do autor. Lembra que eu estou usando esse livro como base, a Igreja ou Evangelho Visível, do autor Mark Dever, um pastor batista dos Estados Unidos. E algumas coisas que nós estamos falando, a grande maioria, está contida nesse capítulo, nesse livro aqui, no capítulo 3, a aula de hoje. Algumas outras coisas são de outros livros. Mas o autor, o pastor Mark Dever, ele propõe essa seguinte definição. A igreja, ele diz, primeira palavra, gerada pela pregação correta da palavra de Deus. Então a igreja é gerada pela pregação correta da palavra de Deus. Certo? Primeira frase. Segunda frase. A igreja é distinguida. Distinguida o que significa? Distinto, diferenciado. A igreja é diferenciada e, segundo, restringida. O que significa ser restringida? Restrito. Certo? É proteger, é cercar, é guardar, é falar, ó, isso aqui é algo. Né? Fora não é mais. Então, a igreja ela é distinta e ela é definida como igreja diferente das outras coisas pela administração correta do, primeiro, batismo e, segundo, a administração correta da ceia do Senhor. Vamos para a primeira parte, então, sobre a pregação correta da palavra de Deus. A primeira coisa que a gente vai ver é sobre a necessidade. Ponto 1. A necessidade. A pregação correta da palavra de Deus, a sua necessidade. A necessidade da pregação da palavra é que vida é gerada pela palavra. Nós sabemos muito bem disso, né? A Escritura, o povo de Deus é criado pela revelação do próprio Deus. Deus se revela, Deus fala, e por causa disso Deus age na vida de pessoas. E Deus sempre faz isso através do seu Espírito, enquanto a sua palavra é pregada. Se a palavra nunca tivesse sido pregada a nós nunca conheceríamos a Deus. Então, Deus gera vida através da palavra e Ele usa o Espírito Santo enquanto a palavra dele é pregada. Então, o Espírito é que muda aqui dentro, mas o Espírito age em parceria com a pregação da palavra. Se você olhar essa ideia de vida pela palavra, ela permeia toda a Escritura. Por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos esse texto de Ezequiel. Mas antes de olharmos para ele, você lembra de Gênesis 1, como é que Deus criou todas as coisas? Pela palavra. E disse Deus, e assim se fez, e assim se fez. Deus criou os animais, em que o texto diz que havia neles o fôlego de vida. Foi porque Deus falou. Quando Deus cria o homem, faz aquele boneco de barro, e ele sopra nas narinas do homem, então é pelo hálito de Deus, e essa é a mesma palavra para espírito na Bíblia. Hálito, sopro, aquilo que sai da boca de Deus. É como se Deus baforasse no nariz do homem e o homem passasse a se tornar alma vivente. E a palavra de Deus diz que o que sai da boca de Deus é o que traz vida. E aí quando você começa a olhar para a história bíblica, depois que esse homem, ele desobedece a Deus, ele e a mulher, nossos primeiros pais, Deus promete um descendente para eles. De novo, é a palavra de Deus dizendo, vai vir um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus mais tarde chama Abrão, e Deus chama Abrão por meio da sua palavra. Deus dá promessas a Abrão. Deus fala, vou fazer de você pai de nações, vou abençoar as nações por meio de você. E Abrão confia na palavra de Deus. Depois Deus chama Moisés e Deus dá as 10 palavras para Moisés e para o povo dele, os 10 mandamentos. Depois Deus entrega a esse povo essa lei e os profetas que ele levanta pregam a lei. Chamam o povo ao arrependimento, porque eles estavam quebrando a lei. Então, Deus sempre, ele criou e preservou um povo por meio da pregação, por meio daquilo que saía da boca dele. E isso é expresso, principalmente nessa passagem. Ezequiel 37, vamos abrir nela. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 37. Nesse capítulo, o povo, a gente estudou um pouco disso nos domingos à noite, né? O povo de Israel estava no exílio,
E Ezequiel, que era um profeta de Deus, ele tem uma visão. E nessa visão, o povo dele é retratado como um exército que foi derrotado. Um exército que foi morto ao fio da espada. Ele vê esse exército em um vale de guerra, a ponto desse exército ter sido tão destruído que não sobrou um para enterrar os seus mortos. Todos os corpos ficaram naquele campo. E o tempo passou e eles secaram, e ele tem uma visão de um osso de vales, um vale de ossos secos. É isso que ele está vendo, um exército que foi ferido, morto e abandonado, deixado lá para morrer. Não tinha um que enterrasse os seus mortos. E ele está vendo o seu povo dessa maneira. Deus dá essa visão, o povo está desse jeito. E aí, Deus então ordena algo a Ezequiel. Olha o que os versículos 7 a 10 nos dizem. Deus manda que Ezequiel pregue, profetize contra ou para aqueles ossos. Louco, né? Estúpido. Estúpido. Mas faça. E ele começa a pregar. Enquanto ele prega, aqueles ossos começam a se mover, se ajuntar novamente, e começa a aparecer nervos, pele, músculos, e eles voltam a ser o que eram antes, mas não têm vida. Aí Deus diz, então profetiza de novo, agora ao Espírito, fala com o Espírito venha sobre eles, e o Espírito vem e eles voltam a viver. Essa é uma cena fantástica, e a conclusão de Deus é, o seu povo morreu espiritualmente. Pregue para eles, porque só o que vai gerar vida neles é a pregação da palavra, Ezequiel. O Espírito só vai agir depois que você começar a falar para esse povo que é duro de coração, um povo que parece que não escuta, parece um osso seco mesmo. Mas o Espírito age quando você fala a ossos secos. O que esse texto quer ensinar é que Deus produz vida por meio do seu Espírito quando a palavra é pregada. Essa é uma das passagens mais fantásticas do Antigo Testamento. Mas isso não acontece só no Antigo Testamento, no Novo Testamento isso também é evidenciado. Eu quero citar algumas passagens. Quem pode ler para a gente João 1,14? Um outro lê Marcos 1,38. Outro lê Marcos 13,10 e Romanos 10,17. O Novo Testamento começa dizendo que a palavra de Deus se tornou homem. E nós sabemos de quem está falando. O Verbo se fez carne. Nós vimos a glória de Deus através da palavra encarnada, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele veio para pregar a palavra de Deus ao mundo. As pessoas queriam milagres, curas, Jesus fala, eu vim para anunciar a vontade de Deus, eu vim falar sobre a palavra, sobre aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam. E Jesus não só veio para pregar a palavra, como para praticar a palavra. Ele era a encarnação daquilo que Deus queria do homem, mas que o homem não conseguia ser. E Jesus então teve uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E ele fundou a sua igreja ao fazer isso. E aí ele ensina aos seus seguidores a saírem por todas as nações pregando essa mensagem. A mensagem que reconcilia as pessoas com Deus, que foi levantada em uma igreja que prega o Evangelho. Deus quer que essa mensagem seja anunciada, seja pregada em todas as nações. E aí Paulo escreve que a fé só é gerada no coração de uma pessoa quando a palavra de Deus é pregada. A mesma ideia de Ezequiel 37. Ninguém vai ter vida se a palavra não for pregada. E Deus vai usar a pregação da palavra para que o Espírito Santo haja. Certo? Esse é o primeiro ponto da nossa aula. A necessidade da pregação é que ela produz vida. Segunda coisa, nós falamos primeiro sobre a necessidade da pregação. Agora nós vamos falar sobre a base da pregação. A base da pregação correta, é o segundo ponto aí, a primeira palavra do ponto 2, a sua base. A base da pregação correta é a teologia bíblica. Teologia bíblica. A pregação correta da palavra de Deus, que cria a igreja, não é somente uma palavra da parte de Deus, mas é uma palavra a respeito de Deus. O que isso significa? Que uma igreja verdadeira, ela não só fala algo que vem de Deus, mas principalmente fala algo sobre Deus. Isso é muito mais importante do que você dizer para alguém, isso é o que Deus quer de você. Uma igreja verdadeira, ela diz, isso é o que Deus quer de você, mas porque Deus é assim. Esse é o Deus que quer isso de você. Deus quer um relacionamento pessoal com você. Deuteronômio 6, verso 4. Olha que interessante essa dinâmica do que Deus fala e por que Ele fala, o que Ele quer. Ok, o Shema, né, o ouve, é o início daquela sentença que todo judeu tem que decorar. Mas a palavra de Deus ao povo é ouve, eu sou único.
Eu sou o único Deus que existe. Ok, saber que Deus é único, o que deveria provocar no povo? Versículo 5. Saber que Deus era único deveria provocar no povo uma resposta de buscá-lo em amor, um amor verdadeiro, um amor leal a esse Deus. Então a frase a ser completada aí na sua folha, número 1, dentro do ponto 2, é que conhecer a Deus nos faz responder a Ele. Então lembra, Deus só não está falando coisas para a gente. Deus quer resposta. Deus quer nossas afeições, Deus quer os nossos pensamentos, quer nossa vida. É por isso que Ele fala. Por isso que Ele provoca vida em nós. Não só para nos dar informações sobre Ele, Ele quer resposta. Isso significa que quando o povo de Deus ouvir sobre Deus e ouvir sobre o que Deus exige, o povo de Deus irá responder a palavra de Deus. Por essa causa, a segunda frase aí é que um entendimento correto sobre Deus dá a base correta para a... Qual que é o primeiro ponto aí? O entendimento correto sobre Deus nos dá a base correta para a pregação correta. Ok? Então, isso aqui é muito prático, tá? Tudo que o pregador disser na igreja verdadeira deve ser encontrado dentro do pacote completo do que a Bíblia ensina. Ou seja, dentro da teologia bíblica, que é o tema da aula de Samuel de lá. Tudo o que ele disser vai nos informar sobre Deus e sobre o que Deus exige da humanidade. Portanto, para que a pregação seja correta, o pregador, ele deve no mínimo, primeiro, ele deve saber sobre o que a Bíblia fala como um todo. Se o pregador não sabe, ele vai falar besteira. Segundo, ele precisa conhecer o Deus que se revela na Escritura, do jeito que Deus se revela e não do jeito que ele acha que deveria ser Deus. Ele deve ter um relacionamento com esse Deus. Ele não pode tirar nem pôr, ele tem que apresentar o Deus que se revela na Escritura como ele se revela. Terceiro, ele deve conhecer o que Deus espera do seu povo. Esse Deus que se revela, o que ele quer do povo? Se o pregador ele não sabe essas três coisas, a pregação correta vai ser impossível. Então, essas coisas só são possíveis por meio de uma leitura honesta, uma leitura sincera do texto bíblico como um todo. Por isso, tem um autor chamado Mark Dever, que é o autor do livro, ele diz assim: o ensino falso sobre Deus causa uma separação entre Deus e o seu povo, construindo uma comunidade ao redor de um ser que não existe. O ensino falso sobre Deus acaba causando uma separação entre ele e o seu povo, criando uma comunidade em torno de um ser que não existe. O Gideon citou, né? A igreja é uma comunidade que se reúne em torno de Cristo. Se Deus não é apresentado como o Deus da Escritura, é uma reunião em torno de um ser que não existe, de um Deus falso. Por isso a pregação correta na igreja é muito importante. Nós vamos para o terceiro ponto aí dessa primeira parte, falar a respeito do centro. O seu centro. A pregação correta tem um centro. Essa é a terceira palavra aí, ou a primeira palavra do ponto 3. O seu centro. Qual é o centro da pregação correta? Alguém sabe? O Evangelho. Amém, minha irmã. O Evangelho. Então, nós vimos que a teologia correta sobre Deus é o ambiente da pregação correta. Mas o alvo da pregação correta é o Evangelho, porque o Evangelho é o centro de toda a história bíblica. Tem um texto que mostra isso claramente. Vamos abrir em Lucas, capítulo 24, versículos 25 a 27. Jesus Cristo havia morrido, havia ressuscitado, mas ainda não tinha se apresentado aos seus discípulos. E haviam alguns discípulos que tinham ido até Jerusalém para ver Jesus, só que viram ele morrendo e sendo sepultado, e eles estão voltando chutando pedras, né? Tristes, cabeça baixa e desanimados. E aí Jesus aparece na caminhada com eles, só que eles não reconhecem Jesus. Por algum motivo eles não reconhecem Jesus. E Jesus começa a conversar com eles: por que vocês estão assim? Você é o único em Jerusalém que não sabe que o Messias veio, mas morreu, né? Foi sepultado, e Jesus... é verdade, interessante. E aí olha o que Jesus faz no versículo 25, olha o que ele diz para eles. Ele está dizendo para bons judeus: vocês são tolos, demorados para entender o que os profetas disseram. E o que os profetas disseram? Versículo 26. Jesus está falando: vocês não entenderam, o Messias deveria sofrer isso. E aí olha o versículo 27, que é a chave do texto aqui. Olha o que Jesus faz. Ele começa com Moisés. Qual que é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. Gênesis é atribuído a Moisés. Qual que é o último livro da Bíblia?
do Antigo Testamento. Malaquias, certo? O último dos profetas. Jesus começa a falar do Antigo Testamento inteiro para aquela turma naquela caminhada. E ele mostra em cada livro o que constava ao seu respeito naqueles textos. O que Jesus está dizendo é que o Antigo Testamento fala, agora nós vamos completar a frase aí, fala sobre Jesus e sua obra. É isso que Jesus está dizendo, o Antigo Testamento fala sobre mim, vocês não entenderam ainda. Em outras palavras, o Evangelho ele foi o centro do Antigo Testamento. Parece maluquice, né? Mas nós lemos Juízes hoje. Como que Jesus é o centro de Juízes? Em alguma coisa Jesus diz, eu estou presente aí, fala sobre mim, ou sobre a minha necessidade nesse livro. O livro foi escrito para contribuir para o Evangelho. Então, o Evangelho é o centro do Antigo Testamento, Jesus é o centro do Antigo Testamento e é o centro do Novo também. Então, o Antigo Testamento aponta para o Messias que viria. Falava de como seria Jesus. O Novo Testamento fala, ele veio, ele subiu aos céus e o que aconteceu depois é isso aqui. Então, o Antigo Testamento aponta para Jesus, o Novo fala sobre ele, sobre a vinda dele a esse mundo. Portanto, uma pregação correta sabe identificar isso, certo? Sabe identificar o seguinte, a segunda frase, o Evangelho é o centro. E não é só o centro, mas ele é o alvo da história bíblica. Foi para isso que Deus revelou a nós a sua palavra, para que a gente conhecesse o Evangelho. É o centro do Antigo Testamento, é o centro do Novo e é o alvo dos dois. Por exemplo, eu vou pôr entre aspas em letra minúscula, tá? Se fosse possível fazer esse discurso. Se o Deus, a respeito de quem é pregado, esse Deus não se ofende com o pecado, se esse Deus não julga pecadores, então o Evangelho é frustrado. Por exemplo, Jesus morreu à toa. Se Deus não está irado contra o pecado, por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus sofreu a condenação de cruz? Não faz nenhum sentido. Por isso, uma pregação correta, e aqui está a chave, ela tem um entendimento correto sobre algumas questões. Primeiro, sobre Deus. Uma pregação correta sabe quem Deus é. Segundo, também sobre a humanidade. Quem é o homem caído no pecado? Terceiro, uma pregação correta surge de um entendimento correto sobre a obra expiatória de Cristo. O que Cristo fez na cruz? Por que fez? E quarto, tem um entendimento correto sobre a resposta que o homem deve ter diante disso. O homem deve crer e se arrepender. Fé e arrependimento. Muito bom, esse é o primeiro ponto. A primeira marca de uma igreja verdadeira é a pregação correta da palavra de Deus. Só nesse primeiro ponto você já começa a imaginar várias igrejas e fala, lá não tem isso. Bom, quebra a primeira marca. Segunda marca. Você consegue identificar isso na nossa igreja? Sim ou não? Sim. Em outras igrejas? Algumas sim. E isso é legal. Isso é importante. Uma marca de uma igreja verdadeira é que ela não restringe a salvação só a ela e diz só a nossa igreja salva. Não, se são marcas que todo mundo pode ter em todo lugar, então se a outra igreja faz a mesma coisa, ela é verdadeira também. Certo? Então não é só a igreja batista no Jardim Imperial que leva as pessoas para o céu. Certo? Ela é uma igreja verdadeira? Vamos descobrir. Mas outras também podem ser, e glória a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Vamos para a segunda marca. A administração correta das ordenanças. Já ouviu falar dessa palavra, ordenança? Vamos então para a primeira parte, que é justamente sobre o significado de ordenanças. Jesus confiou ao seu povo 2 sinais visíveis da sua presença entre eles. Eles são chamados de várias maneiras pelos evangélicos. São o batismo e a ceia. Alguns, os batistas principalmente, chamam eles de ordenanças, porque é o resultado do fato de que essas coisas foram ordens dadas por Cristo à igreja. Então, ordenanças, ordens. Mas a gente tem um grupo, por exemplo, dos presbiterianos que chamam eles de sacramentos. O que é um sacramento? O sacramento para eles tem a ideia de algo sacro, algo santo, algo que produz santificação. Eles acreditam, eles entendem, eles chamam isso de sacramento porque eles entendem que o batismo e a ceia têm o ofício de nos oferecer até Cristo, de nos apresentar a Cristo continuamente e, de uma vez em Cristo, nos fazer participar das bênçãos em Cristo. Nós também acreditamos nisso. No batismo nós estamos dizendo, a minha vida é tua. Na ceia nós estamos regularmente dizendo, eu sou de Jesus.
E por meio da continuidade de participar da ceia, a vida em comunidade, ouvir a pregação da palavra, nós estamos participando das bênçãos espirituais que há em Cristo. Então, no final das contas, em certo sentido, a gente também acredita nisso. Mas por que os batistas, em consenso geral, eles preferem não chamar as ordenanças de sacramentos? A resposta está porque essa palavra pode sugerir a muitas pessoas a ideia católica romana de sacramentos. Talvez a primeira coisa que te veio à mente quando eu falei sacramento é lembrar da Igreja Católica Romana. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana, lembra? Nós somos igreja, nós somos católicos, mas não somos romanos. Somos apostólicos, mas não romanos, certo? Quem perdeu a aula semana passada não viu isso. Depois a gente tem um áudio aí, você pode ouvir. Mas a Igreja Católica Romana afirma, por exemplo, que não só a ceia ou o batismo, mas ela afirma, por exemplo, que a confirmação, a penitência, que é confessar o seu pecado para o padre constantemente, a ordenação, o casamento e a extrema-unção, que é aquela unção final na vida de uma pessoa, todas essas coisas que nunca foram ensinadas na Bíblia, tirando batismo e ceia, a Igreja Católica Romana diz que essas coisas são eficazes para nos salvar, para salvar uma pessoa, sem que a pessoa exerça a fé em Cristo. Então você pode viver uma vida de pagão a sua vida inteira, mas se você cumprir o sacramento, você é salvo, beleza. Pode pular o carnaval aí. Não é isso que eles fazem? Ah, não, aí na quarta-feira você participa das cinzas, né? Mas depois você pode beber de novo na sexta-feira, curtir a vida doidado, né? Matar um monte de gente. Você é salvo. Então, por isso, os batistas preferem chamar de ordenanças e não de sacramentos, para não ser misturado. Mas em certo sentido que os presbiterianos acreditam, nós também acreditamos, certo? Então, assim, nós vamos chamar de ordenanças, certo? Para não causar essa confusão, ok? É a posição batista sobre isso. Mas vamos lá. O segundo ponto aí é sobre a origem das ordenanças. O próprio Jesus ordenou essas práticas, tanto por exemplo quanto por mandamento. Você conhece bem esses textos, eu acho que por causa disso a gente não vai abrir, tá? Mas você pode abrir depois. Em Mateus 3, de 13 a 17, é Jesus sendo batizado, certo? E em Mateus 28 é Jesus ordenando que os seus discípulos batizem outros. Então Jesus deu o exemplo a ser seguido. E em Mateus 26, Jesus estabelece a ceia e ele diz, olha, vocês vão participar da ceia, vocês vão lembrar, vão fazer isso em memória de mim. E depois Jesus ordena a ceia para que ela seja repetida em memória dele. Em 1 Coríntios, Paulo lembra disso. Jesus ordenou essas coisas, certo? A gente vai abrir nesses textos uma vez ou outra, então é só para você lembrar, elas foram tanto coisas que Jesus fez, quanto coisas que Jesus ordenou que fossem feitas. Terceiro ponto, o alvo das ordenanças. Então, praticar o batismo e praticar a ceia é obedecer ao ensino e ao exemplo de Cristo. E quando as igrejas locais fazem isso, elas retratam algumas coisas. Primeira coisa, a morte e ressurreição de Cristo. A morte e ressurreição de Cristo. O batismo retrata bem isso, né? Por isso que os batistas gostam de bastante água, né? Porque traz essa ideia de imergir, a gente vai falar sobre o significado dessa palavra. Mas quando você vê alguém descendo as águas e subindo, fica claro a ideia de morrer e ressuscitar. Quando nós estamos participando da ceia, nós lembramos do corpo que foi entregue em nosso lugar, do sangue, que é o sangue da nova aliança, e de um Jesus que está vivo, ele não está lá no túmulo, ele ressuscitou. Então, participar dessas duas ordenanças é anunciar a morte e a ressurreição de Cristo. Segundo, é retratar o testemunho do nascimento espiritual de cada crente. Então, a pessoa nasce de novo quando é batizada? Sim ou não? Vamos lá, a gente vai ter batismo daqui 2 semanas. Eles vão nascer de novo no batismo? Não! Eles só vão ser batizados se nasceram de novo. O batismo é um sinal de que nasceram de novo. É um sinal, é uma marca, é um símbolo de que aquilo já aconteceu dentro deles. Então eu não me batizo para nascer de novo, eu sou batizado porque nasci de novo. Então eu obedeço a Cristo que me manda ser batizado. Então, quando uma pessoa é batizada, ela testemunha para o mundo. Isso aqui é uma imagem do que vai acontecer, na verdade já aconteceu dentro de mim, e agora para o resto da vida você pode esperar de mim. Eu morri para mim e agora vivo para Cristo. Certo? Então o novo nascimento ele surge antes,
Aí a pessoa é instruída no que significa o batismo e aí ela é batizada. Ah, mas eu me batizei sem saber quem Jesus era. Seu batismo não valeu de nada. Porque o batismo é só para quem de fato foi alcançado por Cristo, para quem nasceu de novo, para quem é regenerado, para quem tem Jesus como seu Senhor e Salvador e compreende isso e dá marcas de arrependimento na sua vida. É por isso que a gente não abre batismo para quem quiser vir aí. Sai o bêbado do boteco e fala, eu quero ser batizado aí. A gente vai lá batizar ele. Agora você é um irmão. Tem lugar que faz isso, mas não é bíblico. Aí a pessoa passa o resto da vida dela dentro de um boteco, dizendo, eu fui batizado, eu vou para o céu. Quem disse? Ah, foi a igreja, então Deus vai cobrar dela um dia. Porque a Bíblia não ensina isso. É muito forte. Terceiro, as ordenanças retratam a esperança coletiva da igreja. Então, quando nós participamos do batismo da ceia, nós temos uma esperança, nós lembramos naquele momento. A esperança quanto à nossa ressurreição final, de que um dia haverá uma ressurreição final e definitiva, e segundo, a nossa reunião com o Senhor. Lembra que Jesus diz, vocês vão participar desse fruto da vinha um dia comigo no céu. Haverá um banquete, as bodas do Cordeiro. Quando nós participamos da ceia, nós lembramos, aqui não é o céu, um dia chegaremos lá, participaremos desse banquete com Jesus. Em resumo, essas duas práticas proclamam o Evangelho, certo? Tanto o batismo quanto a ceia. Mesmo igrejas, isso é interessante, igrejas que já abandonaram o Evangelho. Você estava pensando em igrejas que não se enquadram nem na pregação da palavra, quanto mais no batismo e na ceia, que faz do batismo da ceia uma bagunça, ou nem faz. Mesmo igrejas que já fizeram isso, já se desviaram totalmente, quando essas igrejas continuam repetindo essas práticas, mesmo que elas não entendam mais o que essas práticas significam, mesmo contra a vontade delas, elas estão proclamando o Evangelho. Porque são símbolos que mostram o que o Evangelho faz. Então, praticar o batismo e a ceia é uma maneira visível. Já ouviu gente que quer fazer teatro na igreja, no culto? A gente pode fazer teatro e tem teatro, quando tem a ceia. A ceia, a gente retrata a última ceia, a gente lembra do sacrifício de Cristo por nós. No batismo é um teatro também, lembrando daquilo que aconteceu com Jesus, daquilo que vai acontecer conosco na eternidade. Então tem teatro, tem espaço para teatro na igreja sim, batismo e ceia, instituídos pela Escritura. É uma encenação, é uma imagem. Então eu gosto muito dessa ideia. Quando uma pessoa vem a um culto de uma igreja verdadeira, ela ouve o Evangelho pela pregação da palavra, ela percebe o Evangelho na interação com as pessoas e ela vê o Evangelho sendo retratado na ceia do Senhor ou no batismo, se ela estiver vendo o batismo. O Evangelho atinge todos os sentidos dela. Ela ouve não só, ela fala o Evangelho quando canta, ou deveria, né, quando está cantando as letras, músicas que expressam o Evangelho. Então o Evangelho tem esse objetivo no culto de atingir todos os nossos sentidos, para atingir o coração. Bom, por isso, porque o batismo e a ceia são essas coisas, deixar de obedecer a esses mandamentos constitui o quê? Quando Deus dá uma ordem e a gente não cumpre, o que acontece? O que é isso? Qual é o nome disso? Desobediência. E o nome da desobediência? Pecado. Deixar de praticar o batismo, deixar de celebrar a ceia, a mesa do Senhor, é pecado. Uma igreja verdadeira que não faz isso, ela é separada do pacote de igrejas na história. Aquela igreja universal, aquela igreja apostólica dos seguidores de Cristo ao longo da história. Então a Escritura nunca apoiou uma congregação, uma pessoa que deseja ser cristão e ainda assim negligenciar o batismo e a ceia do Senhor. Porque apesar dessas coisas não salvarem uma pessoa, essas coisas são marcas de que a pessoa é salva. Você se batiza, por quê? Porque é uma marca de que você se arrependeu e crê em Jesus. Você participa da ceia constantemente, por quê? Porque você entende que precisa estar junto de um corpo, precisa ouvir a pregação da palavra, precisa viver em obediência dentro da igreja. O dia que você para de tomar ceia, você está dizendo, eu não quero mais. Eu não quero mais viver em comunidade, eu não quero mais viver entre o povo de Deus. Por mais que você diga, eu quero, a sua prática diz, você não quer. Porque a ceia vai fazer você se avaliar, olhar para o teu irmão, ver se está tudo legal com ele, pedir perdão para o teu pai, para a tua mãe, para os teus filhos, para a tua esposa, para o seu marido, viver em constante avaliação. Então são marcas de que uma pessoa é de fato salva, é diferente do mundo e lembra os cristãos sobre a comunhão que eles desfrutam com Deus e uns com os outros. Muito bom, vamos lá. Ponto 4, a prática das ordenanças. Vamos começar com o batismo, tá?
Mark Dever ele tem uma definição que vai ajudar a gente a entender sobre o batismo. Eu vou citar ela aqui do jeito que ele coloca no livro. A igreja cristã é ordenada a praticar o batismo imergindo em água uma pessoa que tanto professa quanto evidencia a conversão. Esse batismo é realizado em obediência a Cristo, como, primeiro, uma confissão de pecado, segundo, uma profissão de fé em Cristo, terceiro, uma manifestação de esperança na ressurreição do corpo. Em outras palavras, é isso que a gente vai destrinchar agora respondendo essas 4 perguntas, tá? O que ele está dizendo. Primeira pergunta, qual é o significado do batismo? O batismo funciona como uma confissão de pecado e uma profissão de fé para o crente. Então, quando a pessoa é batizada, ela está dizendo, olha, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confio em Jesus Cristo. Então, o batismo não cria a salvação, mas o batismo dá evidências da salvação. Como dizia Calvino dizia o seguinte, o batismo é a marca pela qual professamos publicamente que queremos ser reconhecidos como povo de Deus. Eu digo para todo mundo, eu sou povo de Deus. Eu digo isso para a igreja, eu digo isso para o mundo. É uma confissão pública. Segundo, quando? Quando que o batismo deve ser feito? Tem gente que às vezes se batiza mais de uma vez na vida, né? Várias vezes. E às vezes isso pode acontecer, porque a pessoa foi batizada na ignorância, ela não tinha entendido ainda o que era o batismo. Mas, biblicamente, o batismo, com o entendimento citado anteriormente do que significa o batismo, então o batismo ele deve acontecer quantas vezes na vida? Uma vez só, porque só é possível uma conversão na vida. A partir dali eu vivo para Cristo. Mas é a pessoa que se converte, é batizada e vive para Cristo, 10 anos depois para e não quer mais saber de Cristo. Aí passa mais 15 anos, ela volta e agora ela quer saber de Cristo. Bom, que história esquisita, né? Mas quando o batismo, com o entendimento bíblico, ele é uma vez só. Uma vez na vida, depois de uma verdadeira conversão e uma verdadeira consciência de um compromisso com Cristo. Eu, a partir de hoje, entrego e quero viver a minha vida para Cristo. Como? Terceira pergunta. Batismo é a tradução de um termo grego, baptizo. E esse termo sempre foi traduzido, na sua maioria, como imergir alguém. Por essa razão, a maioria dos batismos da história parecem ter sido feitos assim. Há algumas passagens na Escritura que parecem mostrar que não era possível um batismo de imersão. Mas a maioria dos batismos bíblicos eram por imersão quando havia a possibilidade de águas, de muitas águas para fazer isso. Mas isso não significa que imersão seja o único modo de batizar alguém. Por exemplo, uma pessoa num leito, que tomou uma decisão por Cristo e quer um compromisso com Cristo. A gente não sabe quanto tempo ela tem de vida ainda. Como é que vai tirar ela de lá e colocar ela numa piscina ou no batistério? Talvez isso é o que vai sacramentar o falecimento da pessoa, né? Então aí aí depende, ou pega uma vasilha e só a cabeça ou asperge água em cima. Na verdade, o ideal é que seja por imersão, mas quando não há possibilidade, o significado é o mais importante. Porque o ponto focal é que a imersão parece ser a que mais preserva a ideia de batismo, que é morte e ressurreição. Mas desde que ele seja feito com esse entendimento do que é o batismo, não há necessidade de lavar a pessoa, né? Se há possibilidade, essa é a ideia. Mas se não há, a gente pode fazer isso. Quarta pergunta. Quem? Vou citar uma frase de Mark Dever. Ele diz assim: de acordo com as Escrituras, o batismo cristão é destinado exclusivamente àqueles que creem em Cristo e o seguem. Aqueles que creem em Cristo e o seguem. Algumas razões. Isso foi uma ordem dada por Jesus, Mateus 28, né? E de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus ordenou que os discípulos fossem batizados. Os batismos em Atos, todos, se era por imersão ou não, todos foram de pessoas que se arrependeram. Todos. E Paulo, por exemplo, em Gálatas e Romanos, ele faz isso, Romanos 6 e Gálatas 3, ele considerava que os crentes eram batizados. Romanos 6 ele diz, todos nós fomos batizados. Todos os crentes. E que os batizados eram crentes. Ele sempre considerava, o crente é batizado e o batizado é crente. Sempre tinha essa associação com Paulo. Por essa razão, é que a gente entra na questão das crianças, que crianças não devem ser batizadas sem antes expressar fé em Cristo. Porque a Bíblia ela nunca ensina o batismo de uma criança
sem que ela não tenha fé em Jesus. A Bíblia ela sempre restringe o batismo a crentes em Cristo. Mas apesar disso, nós não temos, por exemplo, uma indicação da idade. Não há nenhum texto que diga com qual idade a criança poderia ser batizada. E aí, o Mark Dever ele cita a seguinte frase: como uma questão de sabedoria e prudência cristã, a idade normal de batismo deveria ser quando a credibilidade de conversão de uma pessoa se torna naturalmente discernível e evidente para a comunidade da igreja. Ele está dizendo, olha, não é uma idade, mas é que a conversão é naturalmente perceptível naquela vida. De fato, há evidências de que aquela pessoa nasceu de novo. Isso pode ser com 10 anos, com 15, com 20, com 30, 40, 80, mas tem que dar evidências. Isso é bom senso. Porque isso pode se tornar um problema, por exemplo, para a própria criança. Quantos casos você já não conhece, já viu, de crianças que foram batizadas só por vontade dos pais. Elas não tinham entendido ainda o que é a vida cristã, eles não tinham tido um compromisso com Cristo, mas porque os pais forçavam, se batizaram. E aí a criança, ela é batizada e aí passa a ser considerada como crente. A igreja a considera crente. Ela se considera crente, apesar de que ela não tem tanta vontade assim de seguir Jesus. Com o passar do tempo, o natural é que essa criança que não tinha um compromisso com Cristo, quando tenha idade para não ficar mais dentro da casa dos pais, não ter que ser obrigado a vir para o culto, ele não tem compromisso com Cristo, ele vai embora. Aí você vai evangelizar uma criança dessa, que agora já é adulto. O que ele vai dizer? Eu já fui batizado. Eu já tenho Jesus. Mas a vida mostra que não tem compromisso nenhum com Cristo. Olha o problema de batizar crianças que não professam, ou crianças, adolescentes e até adultos, um compromisso com Cristo. A pessoa não quer um compromisso com Cristo, mas a gente quer que ela seja batizada. Nós precisamos ter prudência. Se é de fato um convertido, então por que não esperar mais um pouco? Até que esse compromisso com Cristo seja evidenciado. Com que idade? Ele vai ser evidenciado. Nós sabemos que crianças são inconstantes. Uma hora querem doce, outra hora querem salgado. Uma hora eu quero Jesus, outra hora eu não quero, porque quando eu venho, eu quero Jesus, eu ganho pirulito. Quando eu não venho, eu não ganho pirulito. Então, conforme nós vemos que aquilo produz frutos mesmo, e há indícios bíblicos que mostram a regeneração. Você, ao invés de ficar só pensando, eu acho que um convertido faz isso. Não, vai para a Bíblia e você vai ver. É uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, é uma pessoa que recorre a Cristo, é uma pessoa que sente vergonha do pecado, é uma pessoa que quer fazer a vontade de Deus, que quer ouvir a pregação da palavra de Deus. Várias marcas que o Evangelho mostra, que a Escritura mostra, que podem avaliar uma criança que tomou uma decisão. Agora, simplesmente dizer, ele levantou a mão na minha salinha, isso não é mostra para batizar alguém, certo? Eu acho que essa é a ideia, tem que dar evidências. Vamos fazer o seguinte, semana que vem, na primeira parte da minha aula, eu falo sobre a ceia, esse último ponto que faltou, tá? E aí nós damos sequência na aula. Eu só quero falar uma coisa aqui. Se nós somos uma igreja verdadeira, nós devemos sempre desejar a pregação correta da palavra de Deus. Isso ficou claro, né? Nós precisamos de pregação correta na nossa igreja. E no momento em que nós nos desviarmos do ensino correto das Escrituras, nós vamos estar dando um longo passo para a heresia, para deixar de ser uma igreja verdadeira. Uma segunda coisa, só pelo batismo que a gente já viu, é que uma igreja verdadeira, ela vai praticar o batismo corretamente. Se a gente quiser preservar essa imagem de igreja verdadeira, a gente tem que olhar para o Novo Testamento e ver como ele define batismo. De crentes, não é a salvação, mas é uma marca de alguém que foi salvo. E é um compromisso com Cristo dali para o resto da vida. Não sair ficando abrindo a piscina e entra aí, vamos batizar qualquer um, né? Só para encher a igreja de gente. Certo? Com isso, a gente deve olhar para essas duas coisas, não vimos nem sobre a ceia ainda. E avaliar as igrejas que conhecemos. Ter misericórdia dessas pessoas. Porque Deus vai cobrar muito mais de quem ensina essas pessoas. Erradamente, de maneira contrária à Escritura. Ter misericórdia dessas pessoas, caminhar com elas, talvez mostrar na Bíblia para elas com a esperança de que Deus as convença. Mas ao invés de dizer, a minha igreja é verdadeira, a tua não, nós deveríamos falar, vamos descobrir o que é uma igreja juntos? Ter misericórdia dessas pessoas. Muitas pessoas que estão em seitas e heresias estão lá enganadas. Alguns querem ser enganados, mas alguns acham que é Deus mesmo falando. Nós devemos ter misericórdia dessas pessoas. Amém?